tenho pensado um pouco nesse tema, década de fazer discípulos, e eu lembro um pouco também das aparições de Jesus após a ressurreição. A Bíblia diz que ele apareceu primeiro para Maria Madalena, depois para as mulheres, possivelmente Maria Madalena estava também nesse segundo encontro, e ele deu um recado. O recado vai ter um encontro, uma reunião lá na Galileia. É muito interessante que nós sabemos, por 1 Coríntios 15 e Lucas 24, que ele teve uma aparição também para Pedro, para Simão, ali no primeiro dia. Aí uma aparição para 2 discípulos no caminho de Emaús. E no fim da tarde, para 11 apóstolos. Parece-me que aí Matias já está no grupo, porque ele foi testemunha de tudo. E Tomé não estava no grupo, por isso que é 11. Então, teve várias aparições, e ele ia aparecer ainda para os discípulos no final da tarde, mas para as mulheres ele deixou um recado, vai ter um encontro lá na Galileia. Por que não esperar até o fim da tarde para dar esse recado? Digamos, não sei. Mas quando os discípulos do caminho de Emaús falaram com os 11, olha, ele está vivo, os 11 responderam, sabemos, ele já apareceu para Simão. Quando eles responderam sabemos, significa que eles criam agora. Mas quando Jesus apareceu, ele os repreendeu pela incredulidade quando as mulheres haviam dito que ele havia ressuscitado. Ora, significa que havia sim uma importância muito grande na aparição da Galileia. Quando nós lemos o livro de Mateus, naturalmente o texto nos leva a pensar a reunião na Galileia é essa de Mateus 28, num monte que eles se reuniam regularmente. Jesus aparece mais uma vez e diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estarei sempre com vocês. Essa reunião na Galileia foi destacada desde o primeiro domingo. Claro que Jesus havia ensinado a fazer discípulos e salvação para os gentios ao longo do seu ministério, também os profetas, também a aliança com Abraão, Isaac e Jacó, também a palavra do Senhor sobre o descendente da mulher em Gênesis 3. A Bíblia toda fala de pessoas de todos os povos se convertendo e se tornando servos do Senhor, discípulos de Jesus, mas essa reunião na Galileia foi sim muito destacada e gastou tempo, e é nessa reunião que diz, façam discípulos de todas as nações. O que eu quero dizer é que a década de fazer discípulo é a década desde sempre. Às vezes morremos no sentido de paixão por essa visão, mas essa é a visão do Senhor, abençoar em Cristo Jesus pessoas de todos os povos, de todas as nações, nessa década, na década anterior, na década seguinte. Para o Senhor, certamente também era muito importante que eles voltassem para Betânia, porque voltaram para Betânia, voltaram para a Judeia, e ali teve a ordem que deveriam esperar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, para que pudessem ser as testemunhas de Jesus e fazer discípulos de todas as nações. Então, a década de fazer discípulos é o próprio ensino de Jesus ao longo do seu ministério da Bíblia, principalmente após a ressurreição, nesse longo encontro que Mateus nos leva a pensar que se deu ali na Galileia, Mateus 28, façam discípulos de todas as nações. A autoridade disso o Senhor é Senhor nos céus e na terra, e Ele sempre estará conosco, e Ele sempre quererá nos capacitar pelo Espírito Santo. Basta abrirmos nossas vidas, nossos corações, e falarmos, Senhor, eis-me aqui. Ele prometeu estar conosco no processo de fazer discípulos, portanto, será uma bênção. Bom, para mim é uma alegria participar dessa consulta. Eu já estou terminando no meu breve tempo, porque a paixão do meu coração é essa. É treinar, enviar missionários para que haja discípulos de Jesus, igrejas implantadas nos lugares menos evangelizados do mundo, sem esquecer a nossa Jerusalém, a nossa Judeia, porque temos um pé muito forte
também na nossa igreja local. Obrigado pela oportunidade, pela bênção de estar com vocês. Estamos juntos nessa visão, contem conosco.